Meus amigos, em breve estaremos iniciando uma nova temporada e eu quero deixar aqui uma indicação de um anime que pode ser muito interessante, talvez um dos mais interessantes da próxima temporada. No caso, o Kusuriya no Hitorigoto, que é o anime da menina louca dos venenos. これ毒です Na verdade, é a louca dos remédios de forma geral. E esse anime é muito interessante e eu vou te contar meio que um resumão do que se trata, do que é a obra, pra ver se faz o seu tipo. Se esse tipo de história se encaixar com o que você gosta, vai valer a pena, porque a obra é bem interessante e eu tô conhecendo o material original. Então, vai por mim que a obra é legal. E assim, basicamente, ela conta a história da Mau Mau. É o nome da menina da protagonista. Essa menina ela foi sequestrada, ainda jovem, e foi levada pra fazer parte do harém do imperador. Aí você pensa, harém, tipo aqueles animes de harém? Não, um harém mesmo. Que a gente chama esse gênero de harém, né? Quando tem um cara e tem um monte de menina ao redor. Mas não é bem isso. Harém era um lugar onde a nobreza, alguns membros da nobreza, mantinham várias mulheres para ter relações sexuais com elas quando fosse conveniente, ter filhos também, enfim, isso depende muito de cultura para cultura. Mas basicamente essa história é disso. A menina foi levada pro harém pra servir o imperador. E lá onde ela fica é realmente só um bando de mulher. E tem também os eunucos, né? Que eles eram os únicos que tinham autorização pra entrar lá dentro sendo homem. E um outro cara também que fica comigo nesse vídeo, que esse cara que eu tô falando é o protagonista da obra, o protagonista masculino. E ele vale muito a pena, sério. Então, não é só mulher na obra, tá? Não é só a galera do harém. Tem esse cara aí também e uns eunucos ali que não servem pra muita coisa, mas vai acompanhando que vale muito a pena. Basicamente, então, ela foi tirada, levada pra esse harém, e lá nesse harém, como é de se esperar, as mulheres mais bonitas, mais, enfim, que possam agradar mais o imperador, ou dar à luz para filhos melhores, teoricamente, dependendo de como você encara o quesito beleza, elas têm alguns privilégios naquele harém. Como é de se esperar, né? Então tem aquela... A moça lá, no caso, é tipo como se fosse uma concubina. A concubina lá do imperador, que é mais bem tratada, que é a preferida dele. E também tem a segunda preferida, então elas têm um status maior, têm uma vida mais confortável, é tudo diferente, né? É tudo melhor pra elas. E o harém mesmo é uma cidade, de tão grande que ele é. É enorme, então elas ficam vivendo lá. E essa menininha aí, a Nao Nao, que é a protagonista, ela não é tão bem aparentada assim. Você olha as imagens dela, ela é bonitinha. Eu até acho ela carismática, simpática, bonitinha. Mas para o contexto da obra, ela não é tanto. Ela tem umas manchinhas, uns pinguinhos na pele. E também é pequenininha, baixinha e muito magra. Então, assim, ela já sabe que lá dentro ela não vai virar alguém importante. Ou pelo menos assim ela achava, né? Porque a história dela começou a mudar quando aconteceu um evento lá, uma situação onde... Um mistério, na verdade, onde os filhos do imperador estavam morrendo, estavam tendo problemas e estavam tendo uma série de coisas estranhas acontecendo. E como ela, antes de ser levada pra lá, pro harém, ela conhecia muito sobre plantas, que o sonho dela era isso, era ser médica. Ela queria ser médica, então ela conhecia, pegava planta, fazia um monte de experiência. Então ela manja pra caramba dessas coisas, de tratamento, de planta, etc. E aí, com essa doença dos filhos do imperador, ela vai meio que dar uma investigada, que ela descobre até bem rápido, e se envolve na história. Eu não vou contar muito desfecho, porque esse é o primeiro pequeno arco, eu não quero dar spoiler pra vocês. Então, basicamente, ela ajuda, ela não resolve tudo, mas ela ajuda o pessoal de lá. Só que com isso, ela chama um bocado da atenção, porque... ela deixou meio que um bilhete lá, vocês vão entender quando estiver vendo. E dali alguém percebeu que tem alguém nesse harém que manja de cura, de tratamento, de ervas, etc. E aí, o cara, que é o protagonista masculino, resolve descobrir quem é. E não deu outro, o cara é esperto e ele vai lá e descobre quem é ela. E depois ela passa por uma outra situação muito interessante, porque ela meio que ganha um status maior lá dentro. Mas depois que ela foi promovida, aparentemente a vida dela ia ficar melhor, porque ela ia ficar num lugar melhor, ter mais dinheiro, etc. Só que nem tudo foi assim, porque na verdade ela foi promovida primeiramente para provar a comida das concubinas, as mulheres do harém preferidas do imperador. Porque assim, eles estavam com medo delas serem envenenadas. Então colocaram ela pra provar as comidas antes de irem pras mulheres. Ou seja, né, se for morrer, morre você.
e colocaram ela nesse papel complicado. Mas não era só isso, porque ela também, por conhecer muita coisa, o protagonista, o cara, no caso, aquele cara que eu já falei agora há pouco, ele começa a usar ela para algumas outras coisas também, como por exemplo, criar alguns remédios. A primeira coisa que ele manda ela fazer é um afrodisíaco, né? E aí, então, ela vai se metendo em várias histórias. Vai ter, cara, é muito interessante. Vão ter vários pequenos arcos legais, assim, dela explorando esse lado dela, ela sonhando ainda em ser médica. Enfim, é bem interessante e vai ter um desenvolvimento muito legal dos dois personagens. E agora, nessa parte do vídeo, eu quero falar exatamente sobre esses dois personagens que eles valem muito a pena, certo? E se você chegou até aqui, fica, porque eu acho que a melhor parte do vídeo é essa, beleza? Porque agora eu vou falar um pouco da Mau Mau, a protagonista, que eu tenho certeza que vocês vão adorar ela, porque ela é muito boa. Primeiro, cara, que ela é muito engraçada, ela tem uns jeitos muito bons. Eu vou colocar essas imagens aqui na tela em alguns momentos. Eu não, o editor, né, coitado. Mas ela faz umas caretas muito engraçadas, que ela é pequenininha, e ela bota a mão assim na frente do rosto às vezes, e ela fica com uma cara muito engraçada. Dá uma olhada nisso. E assim, e além disso, ela é tão sem noção com esses negócios que ela tem um braço dela todo enfaixado, que é cheio de cicatriz, porque ela fazia os remédios e testava nela, ficava testando os remédios nela. Ela pegava veneno, cobra e botava pra ficar mordendo ela, pra ela, como experiência, pra ela ganhar resistência a venenos e tudo mais. E sim, ela tem resistência a venenos. Então assim, era muito engraçado que ela fazia essas experiências e até os caras, a família dela, olhavam pra ela com uma cara de, ô, sua cientista doida, chamava ela de doida mesmo, que ela era muito louca. E no mangá vocês vão ver a cara que ela faz quando ela tá fazendo os testes com a cobra. Ela é muito doida, mas é muito engraçada. E ela é tão sem noção que tem um momento lá, dois momentos muito engraçados dela. Uma é quando ela tá provando as comidas, né? Ela tá provando a comida pra ver se não tem veneno. Só que como ela é resistente a veneno, pra ela tá tranquilo. E ela tá provando a comida da mulher, da concubina número 1. Ou seja, tá provando a melhor comida. Então ela fica comendo lá, nem aí se tiver veneno. E ela tá provando a comida e rindo. Todo mundo assim olhando, tipo, por que ela tá rindo, cara? Ela pode morrer daqui a pouco. Mas ela tá nem aí. Ela tá lá comendo a vida, comendo essa comida boa e curtindo a vida. Então ela é muito engraçada. E também tem uma cena que depois que ela faz a primeira mistura dela, que foi um afrodisíaco, umas pessoas lá pegaram por acaso o afrodisíaco, umas mulheres lá, e o afrodisíaco tinha álcool, além de umas coisas estimulantes. Aí de repente as mulheres ficam toda meio doida, bêbada, caídas no chão lá, e todo mundo fica olhando o que aconteceu, né? E aí o que ela faz? Ela vai lá, olha, levanta o vestido da mulher, olha pras partes íntimas, fala, calma gente, tá tudo bem, não aconteceu nada não, tá? Ela é desse tipo, ela é muito engraçada, cara, ela é muito boa. E aí também tem o nosso protagonista masculino, que é esse cara aqui que vai estar na tela. E o principal ponto engraçado desse protagonista é que ele literalmente fica usando ela como se ela fosse um brinquedinho. Até na capa, tem uma capa que eu vou colocar na tela também, o editor vai colocar na tela também, é uma capa que ele tá pegando ela como se ela realmente fosse um brinquedinho, dá uma olhada. E assim, é muito engraçada a relação dos dois, porque ela é muito boba. E quando ela é levada uma hora pra uma sala cheia de plantas, cheia de coisas pra fazer essas alquimias, essas misturas, ela fica toda feliz e ela se comporta de uma forma tão engraçada, mas tão engraçada que ela fica meio que dançando assim de felicidade. E o cara, o protagonista, olha pra ela com uma cara assim e fala algo tipo, essa sua dança tosca aí é meio que uma bruxaria, tipo, e dá uma zoada nela. E ele é muito cínico, cara, é muito engraçado porque ela tá lá trabalhando, ele fica olhando a ela com uma cara de porca, dando risadinha. Cara, ele é bom demais, vocês vão se divertir muito com esses dois. Esses dois são ótimos. E se alguém tá querendo saber se vai ter algum desenvolvimento amoroso entre eles, a resposta é meio que sim, certo? Então assim, tem um desenvolvimento entre os dois sim, então se você tá procurando isso, também vale a pena dar uma conferida nessa obra. Então, basicamente, esse anime se trata de um drama histórico com uma pegada de medicina e também tem uma comédia romântica. Mas a comédia é muito boa, acredite, você vai gostar demais. Os protagonistas são muito carismáticos e o cenário em si, o local que eles estão, é muito diferente de tudo que vocês já viram. Então vale muito a pena assistir esse anime. Eu recomendo demais, tenho certeza que a menos que eles façam uma burrada muito grande na obra e tirem as expressões dela, que é o auge do anime, ele vai ficar muito bom. Vocês vão gostar, tenho certeza. É muito interessante. Fica aqui a minha primeira recomendação da próxima temporada. Isso é pra lembrar vocês que eu vou trazer vários animes até o mês que vem sobre os animes da temporada. Eu vou falar dos animes que vão ter segunda temporada, as continuações e também dos novos. Então, se você quiser conhecer outros novos animes, né, saber, ter referência deles, saber se vai ser bom ou se não vai, e conhecer melhor o que você vai assistir, se inscreve aqui no canal, você não vai se arrepender, beleza? Também deixa um like para ajudar o nosso vídeo, ajudar o nosso canal, que precisa muito da sua ajuda.
certo? Mas então era isso que eu queria falar com vocês. Conto com o apoio de todos e até a próxima!